Paulo segundo Thomas Schreiner. Textos em contradição com contexto e linguagem extravagante. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o nosso estudo sobre um dos discursos do livro Teologia de Paulo, o Apóstolo da Glória de Deus em Cristo, da Edições Vida Nova, escrita por Thomas Schreiner, grande estudioso calvinista, famoso mundialmente, tem uma obra extensa em termos acadêmicos e tal. Eu estou avaliando nesta série de vídeos o discurso sobre universalismo em Paulo, e agora nós estamos no vídeo de número 2, onde eu vou continuar a minha análise das coisas que o Thomas Schreiner coloca, ok? Então, sem mais delongas, vou ler para você o primeiro parágrafo aí desta nova sessão que a gente está trabalhando aqui dentro deste discurso, ok? Então, Thomas Schreiner diz o seguinte: não precisamos defender nossa tese afirmando simplesmente que não se pode aceitar nenhuma contradição em Paulo. Quando examinamos o texto mais detidamente, outras evidências que excluem o universalismo vêm à tona. Paulo de fato afirma em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, que todos serão vivificados em Cristo. O contexto subsequente deixa claro, porém, que tal dom é restrito a alguns. O texto de 1 Coríntios 15, 23 diz: aqueles que pertencem a Cristo serão ressuscitados na sua vinda. A frase aqueles que pertencem a Cristo sugere que nem todos estão em Cristo. Somente os que crerem no Evangelho e permanecerem fiéis até o fim serão ressuscitados no último dia. 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 e 2. Paulo protesta contra os que negam a ressurreição, dizendo que se seu ensinamento fosse verdadeiro, então o sofrimento, o perigo e a perseguição seriam inúteis. 1 Coríntios 15, versos 30 a 32. Melhor comer, beber, se alegrar, uma vez que este mundo é tudo que há. O mesmo argumento se aplica se todos, sem exceção, estiverem em Cristo. Se todos, sem exceção, estiverem em Cristo, qual a razão da missão de Paulo? Seu sofrimento pareceria vão, uma vez que todos serão redimidos de qualquer modo da ira de Deus. Principalmente levando-se em conta que aqueles que abraçam o Evangelho de Paulo podem experimentar mais sofrimento agora por causa da perseguição que virá depois de aceitarem o Evangelho. Bom, os argumentos do Thomas Schreiner, eles são interessantes, eles têm legitimidade em termos assim de que eles podem ser trabalhados, eles podem ser abraçados por pessoas que gostam de estudar esses temas e etc. Entretanto, eu gostaria de sugerir algumas problemáticas bem específicas e bem importantes em relação à forma do Thomas raciocinar e colocar as questões teológicas em discussão de uma forma geral. Então, assim, eu concordo que a gente não precisa encontrar contradição em Paulo, inclusive creio que aqueles que pressupõem contradição em Paulo, como em qualquer ponto da palavra de Deus, tomam caminhos na direção do liberalismo, do ateísmo, de um método histórico crítico, que muitas vezes vai acabar naufragando em compreender a Bíblia como palavra de Deus a ser aceita pela fé, que contém a verdade, ou que é a verdade a respeito de Cristo, etc, etc, etc. Eu não sigo nesta direção, não sigo neste caminho. Entretanto, entendo que, mesmo entre nós que concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós avaliamos as questões de perspectivas diferentes e isso tem que ficar claro em toda e qualquer discussão. Não para estabelecer a superioridade de um sobre o outro, mas para que todos possam entender a lógica, a hermenêutica, a exegese de todos e cada um possa tomar a decisão de crer ou não crer nisso e naquilo de acordo com aquilo que de fato crê, que melhor expressa os seus sentimentos, as suas convicções, a sua fé em relação aos temas da teologia, tá bom?
Eu também não sou uma pessoa relativista no ponto absoluto, que inclusive é uma coisa interessante, ainda que eu acredite que é importante nós termos uma estrutura de pensamento relativo dentro das questões, e é inclusive importante isso porque nós vamos trabalhar algumas questões sobre texto e contexto, que também são questões que lidam com as questões de verdade absoluta, verdade relativa, o que é verdade em determinado contexto, em outro contexto, e à luz de determinados conceitos e frases e ideias e tal, e etc. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o que o Thomas Schreiner diz. Ele diz que existem evidências que excluem o universalismo nos contextos das coisas que Paulo diz. Então ele dá um exemplo. 1 Coríntios 15, 22. Então eu vou ler para você aqui, e aí ele vai falar que o contexto vai colocar um freio nas questões universalistas que aparentemente podem estar presentes no verso 22 do capítulo 15, que diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Então a ideia aqui é que se você avaliar esta frase de uma forma isolada do seu contexto, você vai poder cair numa lógica universalista. Como todos morrem em Cristo, como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. E se você trabalhar esta noção de vivificação com a noção de salvação, então vai ser todo mundo salvo, uma vez que todo mundo foi perdido em função daquilo que Adão fez e tal, e etc. Aí ele diz assim, para você não cair nesta aplicação absolutizada, desta lógica universalista presente em 1 Coríntios 15, 22, você tem que ler o verso seguinte, o verso 23, onde ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui Paulo está falando em grande medida da ressurreição, da noção de que de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a morte veio por um só homem, e por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, porém cada um segundo a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai e tal, e etc. Ok. Então veja que a argumentação de Paulo, ela tem uma dinâmica, ela tem uma lógica, e se você começar a isolar coisas que ele diz, como se estas coisas, ou uma destas coisas, ou cada uma delas fosse a verdade absoluta, você poderia perder a dinâmica do seu argumento, né? Então, por exemplo, em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, mas o verso 23 traz implicações de que existem pessoas que são de Cristo e existem pessoas que não são de Cristo. Então esta ideia de que em Cristo todos serão vivificados precisa ser interpretada com mais cuidado, não em sentido de salvação universalista, ok? Eu concordo com esta análise contextual, não discordo dela. Entretanto, aí um dos pontos a ser questionado a respeito do sentido do todos serão vivificados em Cristo é então que muito provavelmente aqui não está tratando de salvação eterna escatológica, porque aí de fato o texto teria implicações universalistas e o contexto não poderia negar essas implicações, porque se o contexto nega o texto, nós estamos diante de uma contradição. Então, como o contexto não pode negar o texto e o verso 23 indica que nem todos são de Cristo, então a ideia de que todos serão vivificados em Cristo não pode ser igualada a todos pertencem a Cristo no sentido da salvação escatológica. Então existem pessoas que ainda que são vivificadas em Cristo, porque todos são vivificados em Cristo, elas não têm a salvação. E aqui é óbvio que eu entendo que o calvinista vai fazer a polêmica contra a visão arminiana, mas aqui nós encontramos, vamos pensar assim, implicações da teologia arminiana. Todos são vivificados em Cristo, ou seja, a obra de Cristo conduz a experiência da graça preveniente a absolutamente todos, sem exceção. Ainda que
nem todos aproveitem desta graça para crer e assim serem salvos. Aqueles que crerem serão salvos, esses são os de Cristo. E os que não crerem serão perdidos, mas não porque não foram vivificados, não porque não receberam graça, não porque Cristo não morreu por eles, não dentro da lógica da toda a predestinação e de toda a soteriologia calvinista, mas dentro da lógica arminiana, certo? Porque, de outra forma, todos são vivificados em Cristo também se torna muito problemático para o próprio paradigma calvinista, porque isso é uma coisa importante de entender. Ah, mas a explicação arminiana ela é um pouco confusa porque é vivificado, mas não é salvo. Ok, mas o calvinista vai ter que trabalhar com esta mesma implicação, uma vez que o texto diz que todos são vivificados em Cristo, ainda que somente alguns são de Cristo. E etc. Ok? Então não tem muito como fugir de você trabalhar uma diferenciação entre os que são vivificados em Cristo e os que são de Cristo. E aí nós enxergamos nisso implicações de graça preveniente versus aceitação pela fé da salvação de fato escatológica e eterna. Se o calvinista quiser dizer que Deus não deu a graça que salva a todos, e aqui no caso todos não são todos, aí você tem a implicação de que em Adão todos morrem, mas aí você perde o paralelo entre Adão e Cristo, né? Então em Adão todos morrem, mas em Cristo somente alguns são vivificados, que inclusive é uma releitura do texto que acaba negando o texto que diz que todos são vivificados. Essas questões lógicas, que acabam sendo inclusive filosóficas e etc., elas têm que ver com a noção linguística, mas elas também têm que ver com as noções conceituais, que têm que ver com as pressuposições calvinistas e arminianas e etc, e etc, e etc. Isso é importante de todo mundo entender. Mas seja como for, eu entendo que na leitura calvinista do próprio Thomas Schreiner, a implicação é que o contexto está em contradição com o texto. Ok? Então ele diz assim, de fato, inclusive, olha como que ele fala, né? Paulo de fato afirma em 1 Coríntios 15, 22, que todos serão vivificados em Cristo. O contexto subsequente deixa claro, porém, que tal dom é restrito a alguns. Não. O contexto não diz que somente alguns serão vivificados em Cristo. O contexto diz que todos serão vivificados em Cristo. E se existe alguém que não é de Cristo, como implicação do verso 23, isto não se refere à negação de que todos são vivificados em Cristo. De outra forma, Paulo está errado. E eu prefiro entender que Paulo está certo e o Thomas Schreiner está errado do que o contrário, ok? Isso é bastante importante para a gente entender. Uma outra coisa importante também. O Thomas Schreiner faz uma pergunta dentro desse primeiro parágrafo que eu considero extremamente infeliz. Ele diz assim, que somente aqueles, né, que perseveram é que são salvos e não sei o quê, e se a ressurreição não acontecesse, a vida seria uma coisa inútil, era melhor comer e beber e tal e etc. E ele diz que a mesma lógica, o mesmo argumento se aplica no caso de todos, sem exceção, estarem em Cristo e tal, etc. Porque se todos estão em Cristo, qual a razão da missão de Paulo? Bom, eu discordo desta lógica do Thomas Schreiner, inclusive poderia invertê-la e perguntar o seguinte: se no final das contas a exegese da expiação limitada calvinista do Thomas Schreiner estiver correta, qual é o sentido da missão de Paulo? Se Cristo não morreu por todos, como Paulo afirma, e então ele vai pregar o evangelho a toda criatura, como que Paulo poderia cumprir uma missão de pregar o evangelho a todos, tendo a convicção de que Jesus não morreu por todos? Certo? Paulo teria que primeiro descobrir por quem Cristo morreu e por quem Cristo não morreu e pregar somente para quem Cristo morreu coisas do tipo a salvação, o amor de Deus, a eternidade, a graça de Jesus e etc. Porque para todos os outros, por quem Cristo supostamente não morreu, não existe nada disso. Não tem salvação, não tem graça, não tem expiação, não tem nada, não tem evangelho para os outros. Então eu entendo que na lógica calvinista, se ela fosse correta, Paulo perderia o completo sentido da sua missão universal de levar o evangelho além dos limites judeus e para os gentios, e não só em termos de judeus e gentios, mas de todas as criaturas ou de todas as pessoas
como fica muito claro, né, na análise da teologia de Paulo, que era o seu sentido de missão, missão universal, que pressupõe expiação universal que Cristo realizou na cruz, ainda que as pessoas precisam aceitar e nem todas vão aceitar. Então a diferença entre salvos e perdidos não está em que Deus preferiu alguns ou que Cristo morreu só por alguns, mas que nem todos aceitam aquilo que Cristo fez por eles e aquilo que é da vontade de Deus, que é a salvação universal, ok? Beleza? Então, tipo assim, olha, eu acho que essa pergunta do nosso amigo Thomas Schreiner aqui está bastante deslocada. E outra coisa, ele aponta para o contexto de 1 Coríntios 15, ele fala, por exemplo, do verso 1 e do verso 2, que para mim destrói o calvinismo também por completo. Olha o que Paulo diz. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Todo o paradigma do pensamento de Paulo aqui vai contra o calvinismo. Então existem pessoas que receberam o evangelho que Paulo anuncia, eles receberam e eles perseveraram até aquele momento neste evangelho que Paulo pregava, e etc., e eles são salvos por causa disso. Mas isso é condicional a eles reterem a palavra tal qual Paulo pregou, a menos que eles tinham crido em vão. Então isso é uma coisa interessante. É possível crer em vão, é possível você receber o evangelho, perseverar no evangelho, mas não reter a palavra tal qual ela é, e acabar ter crido em vão, e acabar perdendo aquela experiência que inicialmente é de recepção do evangelho e de perseverança no evangelho. Ou seja, isso aqui é um paradigma absolutamente contrário ao paradigma rígido da predestinação calvinista dentro do contexto lá de 1 Coríntios capítulo 15. Então não encontramos nenhuma contradição entre a noção de expiação ilimitada e toda a lógica da salvação e perda da salvação e apostasia e etc, e fé em Cristo e perseverança e tal, dentro da teologia de Paulo, ok? O que é uma outra forma da gente dizer que Paulo não era calvinista e que as convicções calvinistas não eram partilhadas por Paulo. Aí o segundo parágrafo aqui do discurso do Thomas Schreiner diz o seguinte: o texto de Romanos 5, versos 15 a 19, apresenta igualmente uma indicação de que nem todos estão em Cristo, uma vez que Romanos 5,17 se refere àqueles que recebem a dádiva redentora da justiça divina. Os que receberem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Nem todos recebem a dádiva e, portanto, somente alguns estão em Cristo. Há evidência suficiente para negar que textos como o de Romanos 5 ensinem a salvação universal. Mas por que, afinal de contas, Paulo recorre a uma terminologia tão extravagante como todos? A questão nem sequer existiria, por assim dizer, se o apóstolo Paulo fosse mais cuidadoso em sua terminologia. Como autor, porém, Paulo deliberadamente usou a palavra todos para descrever a obra de Cristo como segundo Adão. Nossa tarefa, como leitores, consiste em trazer à tona a importância dessa decisão. Há duas razões possíveis para a terminologia em questão. Então eu vou parar a leitura por aqui e depois vou trabalhar as duas alternativas que o Thomas Schreiner enxerga para interpretar a questão de Paulo aqui em Romanos capítulo 5. Entretanto, eu quero já deixar bastante explícito e claro que, ao invés de negar as críticas ao calvinismo, este parágrafo só reforça as críticas ao calvinismo. Qual que é a diferença entre os que estão em Cristo para a salvação ou não? É o recebimento da dádiva. E somente os que recebem é que estão em Cristo nos termos salvíficos da relação da fé e da justificação, que tem as implicações de salvação eterna e escatológica, ok? Então, a diferença aqui não é assim. Uns foram predestinados, a uns Deus amou, por estes Cristo morreu, então estes são salvos. Não, a ideia é, existem pessoas que não recebem a salvação, e por isso não são salvas, e aos que recebem, a salvação se concretiza. Então o ponto é, dentro deste paradigma da nossa leitura arminiana, Cristo morreu por todos, Deus quer a salvação de todos, e a diferença está no recebimento pela fé desta salvação, que não é acompanhada por todas as pessoas.
E isso é uma coisa interessante porque traz implicações extremamente complexas para a teologia calvinista. Tanto é que o Thomas Schreiner pergunta, mas por que Paulo recorre a uma terminologia tão extravagante como todos, né? A terminologia universal? Para nós arminianos, esta terminologia não é extravagante, ela é óbvia, natural e estaria errada se não fosse usada, porque Cristo morreu por todos, porque Deus ordena a pregação a todos, o que inclusive pressupõe que Cristo morreu por todas as pessoas. E assim, olha, a alfinetada que o nosso amigo Thomas Schreiner acaba dando em Paulo sem querer também é muito reveladora. Se Paulo tivesse sido mais cauteloso nessa terminologia, nós não teríamos esse problema aqui do porquê que ele usou a linguagem universal. Por que ele usou a linguagem universal? Porque Cristo morreu por todos, é isso que ele está dizendo. Mas por que nem todo mundo foi salvo? Porque esse não é o ponto que diferencia salvos ou não. Se Cristo morreu por você, você é salvo. Se Cristo não morreu por você, você não é salvo. Porque no final, a culpa de quem seria perdido nesse caso é de Cristo, que não morreu por ele. Se tivesse morrido, teria resolvido o problema. Mas como Cristo não quis resolver o problema de todo mundo, é que existe o problema. Entende? Então, assim, já percebemos que existem coisas assim bem equivocadas, né, na forma de raciocinar calvinista de Thomas Schreiner. E aí ele vai explicar, dentro da visão dele, que existem duas possíveis razões para essa linguagem universal de Paulo, e a primeira é a seguinte. O apóstolo não quis usar um termo menos inclusivo, porque pretendia enfatizar que Cristo era tão grande quanto Adão. O uso da palavra todos lembra o leitor que a graça de Cristo é tão poderosa que supera o que Adão fez. Caso essa fosse a visão de Paulo, primeiro de tudo que ele estaria errado, que a obra de Adão atingiu a humanidade de forma universal e Cristo só atingiu alguns. E se Paulo quisesse dizer que eu vou usar a linguagem todos para querer fazer parecer que Cristo é tão grande quanto Adão, ele iria cair no problema de que no final das contas a obra de Adão foi mais extensa que a obra de Cristo, porque Adão atingiu todos os seres humanos e Cristo atingiu somente alguns seres humanos. Então esta primeira explicação do porquê que Paulo teria usado a linguagem universal e inclusivista já cai por terra diante disso. Aí vamos avaliar a segunda questão, que é um longo parágrafo. Ele diz assim: em segundo lugar, um dos temas mais destacados da teologia paulina e de Romanos em especial é a inclusão dos gentios. Vimos que o acolhimento dos gentios nos propósitos redentores de Deus era o elemento que distinguia o chamado de Paulo para o apostolado. Ele acentua muitas vezes em Romanos que Deus chamou os gentios, não somente os judeus, para ser seu povo. E aí ele cita várias passagens. Reconhecer isso nos ajuda a compreender Romanos 11:32. Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O primeiro todos inclui todas as pessoas sem exceção, já que Paulo não deixa espaço para a ideia de que algumas pessoas são obedientes e, portanto, não necessitam da misericórdia divina. Contudo, se o segundo todos tem o mesmo alcance do primeiro, segue-se então que Paulo é universalista, ensinando que a misericórdia redentora de Deus será derramada sobre todos os seres humanos. A interpretação é sem dúvida atraente, porém o contexto revela sua improbabilidade. O texto de Romanos 9 a 11 fala muitas vezes do castigo futuro dos não salvos. Esses capítulos oscilam entre a salvação prometida aos gentios e a salvação prometida aos judeus. O leitor atento de Romanos 11 verá que se trata aqui do plano de salvação de Deus, tanto para os gentios quanto para os judeus. Quando Paulo diz, portanto, que Deus mostra sua misericórdia sobre todos, a ideia é que a misericórdia divina alcança ambos, judeus e gentios. Assim, não devemos concluir que todos refere-se a todas as pessoas sem exceção. É mais provável que Paulo analisa a obra de Cristo. Aliás, é mais provável, quando Paulo analisa a obra de Cristo, que a referência seja a todas as pessoas sem distinção, judeus e gentios recipientes da obra da graça. Eu peço inclusive desculpa pela leitura rápida da coisa aqui, inclusive já me disseram que é para eu tentar falar mais devagar, para as pessoas compreenderem de uma forma mais fácil, e eu imagino que não seja fácil para alguns. De qualquer forma, a gente tem que correr no tempo, já está mais de 24 minutos o vídeo, e assim, a gente teria bastante coisa para explicar dentro desse contexto aqui,
que não daria para fazer em poucos minutos, né? E eu estou fazendo vídeos muito grandes e também é complicado e tal, mas de qualquer forma, se a gente quer ter um estudo aprofundado dessas questões, a gente tem que, de fato, trabalhar, né, elas de forma extensa e não tem outro caminho. Então peço desculpa àqueles que têm um pouco de dificuldade de entender. Nesse caso, vocês têm que ver mais de uma vez, se acostumar com as discussões, aí também as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, mas vamos lá. Então vamos lá. A primeira razão que o Thomas Schreiner oferece para tentar explicar a linguagem universalista é completamente falsa. Mas e essa segunda razão? Ela não seria verdadeira? Bom, eu vou dizer o seguinte. Esta segunda visão, ela é conveniente, mas ela também é questionável, e a gente começa falando de Romanos 11:32, que todos não são todos, e não tem como defender esta tese que o Thomas Schreiner quer dizer aqui, que o todos são judeus e gentios na segunda parte do verso, e todos os seres humanos, sem exceção, na primeira parte do verso. O texto diz assim: Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. É bastante evidente que Paulo está querendo demonstrar o paralelo entre as duas coisas. Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Então isso quer dizer que Paulo é universalista e que todos têm que ser salvos e etc. Não. Porque a misericórdia de Deus para com todos não é uma misericórdia irresistível, automática, nos termos da compreensão calvinista, de graça irresistível, expiação limitada e etc. Esse é o ponto que deve ficar claro. Deus, ele teve misericórdia de todos os seres humanos, que foram todos desobedientes. Isso não quer dizer salvação de todos, mas quer dizer misericórdia sobre todos, para que todos os que aceitam a salvação em Cristo sejam salvos e etc. E o contexto de Romanos 11 deixa isso extremamente claro, extremamente dentro do contexto de quem faz parte da oliveira verdadeira ali em Israel, etc. e etc. Veja que, por exemplo, né, quando você começa ali a ler Romanos 11 a partir do verso 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas temas. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai a bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira braba, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Paulo aqui trabalha num paradigma absolutamente antitético com a teologia calvinista. Quem rejeita Cristo está perdido, mas pode o aceitar. E quem aceitou Cristo pode se perder se não permanecer na fé. Acabou! Acabou o calvinismo. Essa é a leitura atenta de Romanos 11, né, Thomas Schreiner? Não é esta forma de querer negar o sentido óbvio do texto em termos universais, em termos da misericórdia de Deus. Mas se Deus tem misericórdia, então isso implica na salvação universal. Onde é que este princípio está enunciado nesses termos na Bíblia, nos termos do entendimento calvinista? Em lugar nenhum. É verdade que os calvinistas usam linguagens da Escritura para impor o sentido particular do calvinismo a estas questões. Isso é verdade. E todas as tradições religiosas agem da mesma maneira. De qualquer forma, a grande questão que tem que ser colocada é se o paradigma através do qual o calvinista raciocina está correto ou não. E eu creio já ter demonstrado com suficiente clareza que o paradigma do pensamento calvinista não é correto em relação a tais questões. E se fosse o caso do contexto negar a questão ali de Romanos 11:32, você mais uma vez teria um texto contraditório.
no final todos não são todos, esse tipo de coisa. É óbvio que também, linguisticamente falando, é verdade que a gente pode usar expressões assim generalizantes e inclusivas e todos e universais e tal, em contextos localizados e que não envolvem todos no sentido absoluto. Isso é verdade, mas ainda assim, esta admissão não é uma admissão de que a lógica calvinista aplicada a tais questões está correta. Até porque, por exemplo, quando você fala assim, todo mundo veio na minha festa, não era 7 bilhões de pessoas, Jesus morreu por todo mundo, então não morreu por todo mundo. Veja bem, a linguagem humana, querer dizer todo mundo como um grupo pequeno de pessoas dentro de uma totalidade, faz todo sentido, né, e etc., dentro de uma forma assim, vamos pensar assim, não literal, um pouco mais metafórica, né? Uma figura de linguagem ou uma coisa desse tipo. Agora, não existe nenhuma razão para aplicar isso à noção de que Cristo morreu por todos, e especialmente dentro do contexto da missão de pregar o evangelho de forma universal a todas as criaturas, a todas as pessoas, como é muito claro na palavra de Deus. Porque aí se também no final das contas a nossa missão é pregar para todos, mas não é assim bem todos, também já gera o outro problema, como é que nós vamos distinguir a quem devemos pregar de a quem não devemos pregar. Então a ideia é que nós devemos pregar para todos, subentende a noção de que Cristo morreu por todos. De outra forma, Deus nos pede para pregar uma mensagem enganosa às pessoas. Então veja, o Thomas Schreiner acaba, de uma forma inadvertida, inclusive involuntária, admitindo que existe contradição em Paulo, e por isso ele fala da linguagem extravagante de Paulo, que na verdade não é uma linguagem extravagante, é uma linguagem verdadeira, porque na verdade, de fato, Cristo morreu por todos, sem exceção.